Veja que a nossa conversa hoje ela se prende ao capítulo 8, os itens de 8 a 10, em que eles se referem ao item a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Eu vou ler as duas passagens do Evangelho, uma de Marcos e uma de Lucas, que este capítulo envolve para a gente desenvolver o raciocínio. A primeira passagem diz o seguinte: então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai e a sua mãe palavras ultrajantes. E a vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai e a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o seu coração. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem é que o macula, porque o que sai da boca procede do coração. É que parte então os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Essas são coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. E ele respondeu aos seus discípulos: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Um cego conduz o outro e ambos caem no fosso. Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20. Esses dois capítulos falam, obviamente, de uma situação em que nós precisamos desenvolver o raciocínio para poder entender melhor o que Jesus havia colocado. Porque é óbvio, no nosso momento atual, onde estamos hoje, nós sabemos que um princípio de higiene é lavar as mãos. O que nós não podemos é confundir aqui, neste momento, quando estas coisas ocorreram. Por quê? Em primeiro lugar, o processo de lavar as mãos era um processo de ritual que eles faziam. E era um ritual onde eles trabalhavam, mergulhavam a mão, depois tiravam a mão, depois escorriam a mão, depois mergulhavam a mão, para dizer que eles estavam limpos. Então Jesus coloca essas coisas, mostrando evidentemente que não é essa questão de lavar as mãos que os transforma, que os purifica, que os transforma realmente dentro de si próprios. E mostra para eles que a questão é do interior. Nesta passagem, é muito forte essa mensagem do Cristo, quando ele chama a atenção desses fariseus, porque eles estavam falando que onde já se viu os seus discípulos sentarem-se à mesa sem lavar as mãos. Então ele coloca uma coisa que é muito forte. Não é o que nós comemos que nos macula. Não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, porque isso procede do coração. E o que ele quis dizer foi exatamente isso. Quer dizer, quando nós expressamos as palavras que não deveríamos expressar, essas palavras é que nos complicam, porque elas vêm carregadas de sentimentos, como ele acabou de dizer, que transformam
em situações muito complicadas. Porque, na época, os judeus desprezavam esses mandamentos de Deus, trabalhando numa prática muito material. E isso fazia com que o ato exterior de lavar as mãos era como se estivesse expurgando alguma coisa e se transformassem eles purificados. Então, o nosso mestre mostra que, na realidade, não é isso que acontece. E uma outra colocação muito forte que ele coloca nessa passagem é quando ele fala sobre essa questão que este povo me honra de lábios, mas não me ama de coração. Ora, esta passagem, quando ele faz essas comparações, deve levar-nos a uma reflexão. Principalmente, não só sobre a questão de lavar as mãos, porque a gente consegue entender que aqui não é uma questão de higiene, é uma questão de ritual. E é um ritual inócuo, como ele acaba de mostrar. Porque ou a gente muda o nosso coração, ou a gente muda os nossos sentimentos, ou a gente muda realmente o nosso interior, ou não estamos mudando nada. Isso está bem claro pelo ensinamento dele. Mas esta passagem, quando ele fala que este povo me honra de lábios, mas não me ama de coração, tem que também valer de nós uma outra reflexão bem intensa. Porque se nós formos fazer uma análise profunda de nós mesmos, o que em linguagem comum seria um exame de consciência, nós vamos perceber que nós nos encaixamos tremendamente nesta colocação do Cristo. Alguém poderia falar assim, mas Luiz, espera um pouquinho. Não é bem verdade, porque eu amo a Cristo. Eu amo a Deus, todos nós. Agora, a pergunta que não quer calar é: qual é a profundidade do amor que nós temos a Cristo e a Deus? Mas, Luiz, por que tem que ter profundidade? Porque, claro, dependendo da profundidade, é que nos fará mudar o nosso interior de acordo com o que ele nos pede. Porque na questão de hoje, por exemplo, fazendo esta análise bem fria, quando a gente fala de profundidade, é para a gente avaliar qual é o nosso comportamento na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Veja que quando a gente fala sempre do Evangelho, e que se nós formos pegar os 27 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e fomos ler, estudar e avaliar, nós vamos pegar esses 27, pôr num liquidificador, bater, coar para não engolir a folha, e o suco é duas letrinhas, R-I, chama-se Reforma Íntima. Os 27 capítulos, o 28 é capítulo realmente de orações, mas os 27 capítulos falam da nossa reforma íntima sobre todos os aspectos da vida que a gente possa imaginar, nos exemplos que os irmãos espirituais trouxeram para que nós pudéssemos avaliar este manual de conduta que é praticamente o Evangelho do Cristo. Então, quando ele coloca isso sobre que os lábios falam, mas o coração não segue, ou seja, ele é louvado pelos nossos, quando dizemos conhecemos a Jesus. Claro, eu amo Jesus. E aí, como a gente faz essa pergunta da profundidade do amor, é para que a gente possa fazer uma avaliação no dia a dia, o quanto estamos verdadeiramente focados em trabalhar dentro dos ensinos do Cristo, a gente está mudando o nosso padrão de comportamento daquilo que Ele nos pede. Veja que, quando a gente está falando sobre a questão do Espiritismo, estudar a doutrina, ela tem um conteúdo vasto que demonstra esta necessidade, porque ela está baseada e amparada no Evangelho do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, este livro, ele foi trazido pelos irmãos espirituais para explicar o Evangelho do Cristo. Para aqueles que tivessem alguma dificuldade de entender aquelas comparações, ou mesmo palavras fortes, como ele coloca no início deste capítulo de Mateus, a espiritualidade vem explicando exatamente isso. Vem explicando que praticamente
nós sabemos que o Espiritismo não é uma religião, como o próprio Kardec nos coloca. Mas o fato, praticamente, de ver que, quando ele disse, Kardec nos disse que toda religião que não torna melhor o ser humano não alcança o seu objetivo. Isto é uma verdade, mas pode também ser uma grande desculpa para nós. Mas eu não mudei porque a religião não me mudou. E não é verdade. O nível de conteúdo do Evangelho, o nível de conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, a profundidade e a simplicidade das explicações dos irmãos espirituais demonstram claramente o que é que nós temos que fazer. Mas eu, na última palestra, eu trouxe uma passagem em que eu expliquei uma coisa muito interessante, que é fazer. Eu não sinto o que eu tenho que fazer. Essa é a nossa diferença na interpretação de saber de falar de Jesus, de dizer que amamos Jesus, porque está aqui. Nós precisamos trazer para cá, para trabalhar o sentimento do amor ao Cristo, do ponto de vista de atendê-lo nas questões que ele nos coloca. Este é o maior grau de dificuldade que nós temos. Por isso que quando a gente fala assim, a gente não ama Jesus, dá a impressão que nós estamos querendo afrontar, que estamos querendo agredir. Não. Nós precisamos parar para pensar um pouquinho, refletir, coisa que nós não fazemos. E isso é uma coisa que eu sempre digo nas palestras. Quem assistiu às minhas palestras, é a mesma frase, porque é uma verdade. O que me torna realmente consistente é que eu sou repetitivo. Este é um fato. Nós precisamos refletir nos ensinamentos do Cristo. Não é ler o capítulo e falar, nossa, mas meu Deus, olha aqui. E daí? E depois? Ou seja, este é o aspecto, quando a gente fala, entende quando ele coloca sobre essa questão dos lábios e do coração, nos afeta diretamente essa passagem. Quando nós estamos olhando sobre a questão de as aparências, quando os fariseus estavam no momento em que estavam lavando as mãos, era um processo plenamente aparente. Era só aparência. Era um ritual que realmente não levava a nada. E ainda assim eles criticavam aqueles que não faziam, por quê? Porque estavam ali fazendo um trabalho de o mágico, de prestidigitação dentro da própria do ensinamento de Deus. Né? Então, quando a gente está falando sobre essa questão das aparências, na leitura de um capítulo como esse, nós precisamos olhar o seguinte, o quanto nós estamos sendo mais aparentes do que verdadeiros no nosso processo de caminhar na evolução espiritual nossa. Espera aí, mas eu venho à Casa Espírita, eu venho assistir as palestras, eu vou fazer tratamento. Ótimo, muito bom. A pergunta é, o quanto essa questão realmente impacta-nos lá fora? O quanto nos impacta lá fora? Porque se nós estivermos concentrados a estar bonzinhos, neste momento em que entramos nesta porta, fazemos todo esse trabalho, escutamos a palestra, fazemos o tratamento e saímos, este momento seria o que a gente poderia chamar, fazendo um comparativo com o capítulo que a gente está falando, de verdadeiras aparências. Então, esta é a reflexão que nós precisamos fazer. O que nós estamos fazendo aqui? É escutando uma parte do Evangelho do Cristo para que a gente possa absorver este ensinamento e aplicarmos na nossa vida prática lá fora. Eu costumo brincar quando eu falo, realmente, que olha as pessoas que trabalham na Casa Espírita, que trabalham na Casa Espírita, dá a impressão que aqui vocês estão vendo as pessoas aqui dentro, tem a auréola, a asinha, coisa maravilhosa, né? Quando a gente trabalha, o pessoal tira a auréola, a asinha, põe no armário aí, vai embora lá para fora. Somos todos defeituosos e endividados, todos.
costumo realmente falar isso. Nenhum de nós, uma palestra, trabalho na casa, tem autoridade moral para falar alguma coisa de alguém. Porque somos todos iguais. Se de um lado isto realmente é uma coisa complicada, por outro é um lado fantástico para nós. Alguém pode falar, acho que o Luiz está ficando velho, está variando, né? Mas tem sim, é um lado fantástico para a gente. Por quê? Quando nos descobrimos nessa situação, que somos todos defeituosos, temos coisas boas, claro, com certeza, virtudes. Mas, infelizmente, ainda a balança pesa do lado dos defeitos. Porque senão não estaríamos nesse mundo de provas e expiações. E quando nos descobrimos como defeituosos, é maravilhoso porque é o que a gente fala na escola de aprendizes do Evangelho. É ameaça zero. Estamos todos no mesmo barco. Nenhum de nós pode apontar o dedo para o outro e falar, você está errado aqui porque você tem outro erro aqui. Somos todos nós defeituosos. Não dá para falar mal de ninguém. Não podemos estar falando mal de ninguém porque teríamos que estar olhando para o espelho para começar, para olhar exatamente o que está falando mal de mim, que eu tenho que falar de mim. Olha que coisa interessante quando nos descobrimos tão defeituosos, daí, nossa, meu Deus, é verdade, é complicado. Mas, por outro lado, nos coloca no mesmo nível. Todos nós estamos nivelados, no mesmo nível. Não dá para falar mal de ninguém. Não dá, porque somos todos iguais. Defeitos diferentes, mas em intensidade e problemática idêntica. Então, num processo como esse aqui, que realmente Jesus traz para nós essa colocação, e quando ele fala sobre essa questão das aparências, quando a gente lê assim, não, realmente é verdade, puxa vida, como é que pode eles estarem fazendo uma coisa só de aparência? Para! Vamos nós fazermos uma reflexão de quanto as nossas aparências estão envolvidas no processo e estamos deixando que a aparência substitua a nossa evolução espiritual. Este é o maior objetivo de quando nós estamos ouvindo uma palestra, quando nós estamos lendo o Evangelho do Cristo, quando nós estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo quando estamos desenvolvendo leituras do Livro dos Espíritos, do livro Céu e Inferno, e até, quiçá, um romance espírita, que tem ensinamentos, porque o que é o romance espírita? O romance espírita é um irmão que não teve vergonha de se expor por processos realmente terríveis de expiações nas reencarnações dele, devido aos erros que ele cometeu, para passar por isso. Ele não teve vergonha de se expor para nós, contando todo o processo de que ele fez, do que ele sofreu, para depois ter escapado realmente destas armadilhas. Qual é o objetivo do romance espírita? O objetivo é, minha irmã e meu irmão, cuidado, porque eu posso ser você amanhã. É por isso que a gente precisa refletir no Evangelho segundo o Espiritismo, nesses livros. Não só fazer leitura, achar que só a leitura é suficiente. A parte cognitiva nos ensina, mas nos ensina a quê? A trabalharmos na prática aquele ensinamento que foi aprendido. Esta é a diferença. Então, num processo como esse, que nós tendemos a corromper, inclusive, as nossas atividades religiosas com formalismos, com práticas exteriores, com ritos, com rezas, que não levam a nada. Porque não é isso. Quando a gente passar a cortina, lá no final, do outro lado, o irmão não vai perguntar, bom, quantas rezas você fez? Você contou com a quantidade de rezas que você estava fazendo? Nada. Ele vai perguntar o que você fez nessa reencarnação para resolver os seus problemas
Orgulho, vaidade, ciúme. É isso que ele vai perguntar, o que a gente fez. Então, por isso que quando a gente sempre fala sobre reflexão, dá a impressão que fala, não, vamos pegar e vamos ficar lendo e pensando. Não, eu tenho que refletir assim, caramba, isso que ele está falando. Essa questão realmente de imaginar das práticas exteriores, praticamente desse formalismo todo, o quanto eu estou trabalhando nisso, está me impedindo de verdadeiramente entender este processo e mudar. Porque a prática exterior, o formalismo, é um negócio formidável. Por quê? Porque praticamente acaba isentando a pessoa, falando, não, mas eu faço isso aqui, olha só, olha o que eu estou fazendo, ou seja, eu estou fazendo isso, eu não preciso fazer mais nada. É como, por exemplo, a evangelização do protestante. O protestante, ele quando se converte a Cristo, é dito o seguinte, a partir desse momento você está salvo. Você não tem mais nenhum problema, porque Cristo te salvou. Claro, Cristo salvou a todos. Mas não quer dizer praticamente que todos os meus débitos estão naquele momento quitados. Ou seja, daqui para frente é mundo de regeneração, mundos puros e vamos para cima, é a esfera crística. Não é isso. E nós achamos que pelo formalismo, pelas práticas exteriores, nós estamos realmente cumprindo o processo. Aí então eu trago aquela imagem que eu trouxe agora atrás, dizendo, se eu venho à casa espírita, se eu faço tratamento, se eu assistir palestra, isso são coisas que são necessárias? São. Mas não pode parar aí como se fala, não, eu faço tudo isso, não preciso fazer mais nada. Não é. Nós temos que refletir o seguinte, este momento é um momento nosso, primeiro, porque a espiritualidade está aqui presente. Nós temos aqui uma quantidade enorme de irmãos nos auxiliando. Quando nós sentamos nesse salão, eu já falei isso várias vezes, mesmo que não esteja fazendo um tratamento formal, estou sendo tratado. Estou sendo auxiliado. Então, este momento é nosso, de nosso refazimento energético pelas mãos da espiritualidade. Agora, isto é uma bênção. O quanto eu faço jus a essa bênção, depois daqui. Este é que a gente precisa refletir. Este é que a gente precisa pensar um pouquinho, porque a hora que eu passar a cortina lá, o irmão perguntar para mim, eu chegar, meu irmão, você não quer saber, minha vida é um problema. Nossa, eu trabalhava demais, era muito, eu tinha um chefe então que era um capeta na minha vida. Eu posso fazer uma relação de reclamações incrível, puxa, realmente difícil, meu irmão. Não pense que ele vai chamar atenção, não, eles têm um coração que nós não temos. Ele vai olhar e falar, poxa, realmente é muito difícil e tal. Mas ainda assim, querido irmão, o que foi que você fez para atender aquilo que Jesus nos ensinou quando você foi para essa reencarnação? O que eu vou falar para esse irmão? Se eu não me preocupar verdadeiramente em pensar sobre isso e tentar colocar em minha vida aquilo que o Cristo me fala, o que eu vou dizer para ele? E quando eu não tenho nada para dizer, ele vai falar, tá bom, querido, entendo isso. Mas pela misericórdia do Pai, você voltará novamente, quem sabe nessa próxima oportunidade você vai conseguir aprender. E cá estamos nós, minhas irmãs e meus irmãos, como viajantes do tempo, viajantes do espaço, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Por quê? Agora a gente já sabe. Então, quando a gente imagina que dentro desse contexto, o fato de achar realmente uma forma de que haja um culto especial, que haja um momento especial para limpar-nos desse... Não existe. Nós vamos ter que enfrentar isso galhardamente, porque é responsabilidade nossa. As besteiras que fizemos nos processos reencarnatórios nos coloca aqui, para quê? Para que a gente possa realmente resgatar os nossos débitos. Porque é responsabilidade nossa. Né? Agora, dentro dessa questão, como naquela época existia o fato de, quando eles cometiam algum pecado, eles poderiam fazer uma transformação, fazer uma seria transferir, uma transferência
desses erros para, por exemplo, um sacrifício animal. Então pegavam lá um bode, faziam as orações e nessas orações eles faziam a transferência do pecado, como eles chamavam, daquela pessoa para o bode e sacrificavam o bode. E pronto, resolveu o problema. Aliás, este processo de sacrifício, da questão do bode, é uma verdade. Eu não usei o bode porque é exatamente isso. Era o bode. Usava o bode, exatamente. Onde vem a palavra, exato. De onde nasceu a palavra do bode expiatório. Porque o bode expiava as culpas daquele que era transferido. Você já imaginou se a moda pega? Não existia mais bode no mundo, né, gente? Ia ser complicado. Não ia ser fácil. Meu Deus do céu. Então, e ainda fico preocupado, como eu gosto muito de cachorro, que não seja cachorro. Veja, gente, a gente brinca um pouco porque se a gente caminhar profundamente, a gente começa a ficar meu Deus do céu. E a ideia não é essa, de a gente ficar com medos ou então estar realmente se culpando, não. É hora de acordarmos. É só isso. É hora de acordarmos. Nós temos Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nos ama numa intensidade que nós não temos o conhecimento. Fora deles, ninguém mais gosta de nós como nós mesmos. Agora, o quanto nós estamos verdadeiramente cientes deste amor que temos por nós? Está meio furado, nós precisamos pensar um pouco melhor. Porque se estamos no mundo de provas e expiações é porque a gente não acertou o passo na intensidade de gostarmos de nós como deveríamos. Então, dentro desse contexto, esta passagem sobre mãos lavadas, que fala muito sobre as aparências, essas questões do formalismo, essas questões de trazermos uma ideia de que se a gente vem à casa espírita, se a gente faz tratamento, se eu faço as minhas orações à noite, eu não preciso fazer mais nada. Não é. É um composto. É um composto. Porque eu tenho que mudar o meu coração, eu tenho que mudar a forma de pensar. Por isso que quando eu coloquei essa história da ameaça zero, nós praticamente não podemos falar mal de ninguém, porque nós somos um poço de problemas também, tanto quanto é o outro. Se eu falo mal do outro, é uma falácia, porque eu sou igual. Então, está na hora de começarmos a fazermos as nossas reflexões voltadas para essa nossa interior. É trabalhoso? É trabalhoso. É demorado? É demorado. Porque nós temos um processo que chamaríamos condicionamento pelas reencarnações pretéritas. Estamos aqui por causa delas. E nós estamos condicionados, vamos quebrar esse círculo. E para quebrar esse círculo eu preciso ter vontade disso. Não embarcar naquela história de vamos nessa nessa reencarnação e que tudo bem, que não é verdade. E depois quando a gente passa a cortina lá, a gente vai perceber que não é verdade e aí já foi. Aí a oportunidade já era. Então, este capítulo de Mãos Lavadas, ele nos mostra não só a questão das aparências, como também nos traz a ideia de que no nosso dia a dia nós temos que lavar as mãos para a nossa higiene. Mas quem sabe também nós vamos conseguir, refletindo mais no Evangelho do Cristo, lavar o nosso interior, nos despindo desses defeitos, trabalhando um a um, trabalhando firmemente, mas condições para isso nós temos. E para isso tem uma ajuda impressionante, que se chama Jesus Cristo. Ele que pode nos auxiliar. Por isso, quando nós formos hoje à noite, fazemos as nossas orações para dormir, elevemos uma oração ao Cristo, pedindo que Ele clareie a nossa mente, que Ele possa nos dar forças para vencermos a nós mesmos na busca da nossa evolução espiritual. E acredite, Ele disse, pedi-lhe será dado. E esse tipo de pedido é aquele que Ele tem mais prazer de poder ajudar, desde que a gente tenha vontade para a gente fazer isso. Que o Mestre Jesus nos ampare agora e sempre.